pega esses momentos, desfruta deles, né? Eu sei que são essas coisas que vão nos colocar conectados com o Senhor, porque nós vivemos uma vida pela fé e, como falamos ontem, os nossos sentimentos, eles vão sempre nos ser, na maioria das vezes, desfavoráveis às coisas do Espírito, porque nós temos um lado que não quer fazer a vontade de Deus, e nós já entendemos que a vida de Deus que está em nós, ela é aguçada, ela é promovida, ela é manifesta pela nossa atitude. Então pega firme, não deixa nada roubar a tua atenção, dentro do assunto que a gente vai estar ministrando essa noite aqui. Se você deseja fazer alguma pergunta ou tirar alguma dúvida dentro do assunto, manda para cá, que dentro daquilo que a gente compreende, nós vamos nos ajudarmos essa noite para continuarmos crescendo. Aleluia. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. O Senhor é bom em todo o tempo, meu irmão, independente dele. E como o pastor Adilson já começou aqui, né, inicialmente falando, essa é mais uma noite de crescimento, meu irmão, para a minha vida e para a tua. Então, não deixa roubar nada. O pastor Adilson sempre fala aqui essa palavra, nessa frase: não deixa nada te roubar. Eu sei que você está aí com o teu coração desejoso, sedento, porque essa noite o Espírito vai falar aos nossos corações mais essa noite. Já começou a falar, né? Tratar, ministrar nesses louvores poderosos, meu irmão. E como o pastor Adilson falou aqui, não perde esse momento também de louvor e adoração, não. Quando você estiver aí na tua casa, meu irmão, entra, mergulha, porque Deus quer tratar contigo aí na tua casa. Não deixa o inimigo travar com pensamentos: mas rapaz, eu estou em casa aqui com a minha esposa. Não, quando eu chegar na igreja eu vou louvar ao Senhor, adorar. Não, meu irmão, você pode e deve fazer isso na sua casa. Se você já tem esse entendimento, mergulha aí no Espírito, meu irmão. Porque Deus fala ao teu coração aí também, junto com a tua esposa, teus filhos, para que nós possamos avançar, amém? E nós vamos, né? Homens descobrindo fazendo a vontade de Deus, homens descobrindo a vontade de Deus. E a gente, né, meditando, pensando, né, e o Senhor vem tratando conosco. Uma das vontades de Deus para seus filhos é que eles andem em perdão. Diácono Valmir, temos e devemos de andar em perdão até Jesus voltar, sim. E é o desejo de Deus, porque eu fico meditando. Primeiro, Deus nos perdoou, mandando Jesus Cristo para morrer por mim e por você, meu irmão. Não existe atitude maior, ato maior de perdão nessa de Deus. Foi Ele ter mandado Jesus para morrer por mim e por você, para perdoar o meu pecado e o teu. Quando nós confessamos Ele, nossos pecados são perdoados, por conta daquela atitude de Jesus em fazer a vontade de Deus. Aí eu fico meditando uma vida de perdão hoje para os filhos de Deus. Tem muitos crentes, meus irmãos, que não estão andando, não estão desfrutando da vontade de Deus nessa área, em perdão, meu irmão. Isso é em tantas áreas. Nós podemos trazer para a área do casamento. Muitas das vezes a esposa fala algo com o esposo na parte da manhã, ou de manhã, não sei, à tarde ou meio-dia. E às vezes aquele homem, eu estou falando crente, às vezes, né, vai trabalhar, mas ouviu uma palavra de manhã, por conta de uma situação ou outra, meu irmão, e aquilo ele guarda. E para perdoar, meu irmão, é complicado. E eu fico meditando, pastor, nessas situações que são áreas, né? E uma dessas áreas hoje, que o diabo tem travado muitos casais, é nessa área também, pastor, nesse nome perdão. Um nome tão pequeno, é uma palavra tão pequena, mas que tem destruído muitas famílias, meu irmão, por conta de uma palavra, por conta dessa palavra, perdão. Liberar, meu irmão. Pessoas perecendo com filhos, esposas, maridos, por conta dessa palavra. E é sério, meu irmão. Jesus enfatizou muito essa palavra perdão. Jesus perdoou. E, meu irmão, e nós temos que também andar em perdão. Independente de que área seja, independente do que fizerem conosco. Temos diácono? Temos. E como é que nós vamos a cada dia andar numa vida de perdão? Ouvindo a palavra, renovando a nossa mente, meu irmão. Tendo uma vida de oração em outras línguas, para poder estar cheio do Espírito Santo. Porque quando situações se levantar, você vai estar pronto. Eu posso dizer assim, preparado para perdoar. Porque isso é o desejo de Deus, né, pastor? É verdade. E esse é um tema muito bom para a gente tratar hoje à noite, né? Porque perdão é um dos pilares do cristianismo, na verdade, né? É aquilo que revela o amor de Deus por nós.
Ele tem enviado o seu Filho como prova do seu perdão para conosco, fazendo com que ele viesse aqui tomar o nosso lugar, né? E a Bíblia diz que quando nós éramos ainda inimigos de Deus por uma questão de natureza, Deus decidiu, né, no seu coração oferecer perdão para nós, mesmo que a gente ainda nem tivesse interessado nesse perdão de Deus, pois eu sei que uma boa parte das pessoas, né, que cada um vive de uma maneira que muitas vezes acham que estão vivendo certo, e quando elas encontram aquela condição, né, de um perdão de Deus, a gente tem um ditado no mundo aí que as pessoas falam muito, de uma forma muito rápida, né, de que quando uma pessoa entra em uma vida errada, só existem dois caminhos, que é ou cadeia ou cemitério. Mas a Bíblia vem mostrando o quanto Deus oferece perdão para uma pessoa, independente do que ela tenha feito. E, na verdade, para que a gente aprenda, né, e entenda sobre perdão, é necessário nós estudarmos sobre o perdão de Deus por nós. Porque é interessante, né, de que Paulo, quando ele ministra a palavra em Atos, ele diz, olha, agora o Deus que criou todas as coisas, né, ele enviou o seu Filho para que o mundo fosse perdoado por ele, não levando em conta o tempo da ignorância. E eu fico pensando, poxa vida, às vezes a gente mesmo fica meditando, eu até falei aqui um pouco ontem, que depois que a gente vai compreendendo o perdão de Deus, isso não quer dizer que o diabo não vai trazer, né, os pensamentos daquilo que a gente fez de errado, mas quando essa compreensão chega, aqueles pensamentos não vão mais trazer nenhum dano para a nossa vida, até porque a gente vai começar a valorizar de uma forma maior o perdão de Deus, né? E isso é algo que nós hoje precisamos entender bem. Tem outro texto aqui, mas antes dele eu queria citar 1 João, aleluia, 1 João capítulo 2, queria que você abrisse lá. Oh, aleluia, esse texto é poderosíssimos. Oh, aleluia. 1 João capítulo 2, né, versículo 1 diz assim, nessa minha versão que eu estou com ela hoje aqui de King James: caros filhinhos, estas palavras vos escrevo para que não pequeis. Se entretanto alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente por nossas ofensas pessoais, mas pelos pecados de todo o mundo. É interessante porque quando João escreve essa carta àquele povo, né, que já era crente, João disse, olha, meu irmão, eu estou escrevendo essas coisas, e ele vai relatar algumas coisas aqui, principalmente sobre o amor, para que vocês não pequeis. Mas se alguém porventura pecar, nós temos ainda um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo, né? Ele é a propiciação, é o pagamento, é o que estava proposto para que nós tivéssemos uma vida de perdão, é Jesus Cristo, o justo. Aí ele diz, não só pelos nossos, mas pelo de todo mundo. Primeiro, o apóstolo João, ele começa a mostrar que o desejo de Deus é que o homem nunca vivesse no pecado. Nós sabemos, né, que o homem entrou, ou o pecado entrou no homem por causa da desobediência, o pecado foi a obediência, e por causa da desobediência a morte, e isso levou o homem a se tornar em uma condição de pecador, não só pelos seus atos de pecado, mas pela sua própria natureza. E o interessante é que, quando o Senhor envia Jesus, não é para fazer com que o homem se torne um justo somente na prática da justiça, mas é para tornar o homem justo por uma questão de natureza. E o apóstolo João, né, ele mostra que um homem em Cristo, ele ainda está sujeito a errar, porque não sabe de tudo, mas o que eu acho poderoso nesse texto é que nós temos um advogado junto ao Pai, que é o próprio Jesus Cristo, para continuar nos dando perdão todo o tempo que a gente precisar. O negócio é que muitas vezes, nós precisamos entender que não é porque temos um advogado para nos perdoar sempre, que isso nos dá o direito de viver uma vida errando.
Na verdade, eu acredito que tem pessoas, né, que têm advogados particulares ou têm advogados da sua empresa, que nem sempre aquele advogado é usado. Mas ele é uma pessoa exclusiva para uma hora de necessidade. Porque sempre aquele lugar, aquela pessoa, ela vai desejar andar o mais correto possível, para que ela cada dia possa ter uma liberdade de andar dentro da legalidade que é estabelecida para ela. Quando a gente traz para nós, é interessante porque Deus não nos perdoou só, mas além de nos perdoar, Ele deixou um advogado capaz de nos dar perdão em todo o tempo. E nós precisamos entender que Deus, Ele está nos ensinando, né, a respeito do perdão, nos perdoando. E é por isso que a gente a cada dia precisa entender, porque eu vinha pensando nisso. Eu digo, rapaz, o povo gosta, né? E isso faz bem à nossa alma, como qualquer outro assunto, eu acredito. Mas o povo se sente bem em ouvir, olha, Jesus te sarou, Ele te abençoou, Ele vai abrir portas, Ele vai suprir tuas necessidades. E isso é tudo uma realidade que está na Bíblia. Mas quando uma pessoa vive uma vida rancorosa, que qualquer coisa se magoa, quando uma pessoa não se treina para ser uma pessoa perdoadora, ela pode viver uma vida privada de todas essas coisas. E é isso que nós precisamos entender, que o evangelho, ele não é uma coisa fragmentada. Ah, pastor, eu gosto de ouvir sobre cura, porque sobre cura eu vou viver, eu posso desfrutar de cura e ministrar cura para as pessoas. Ah, eu gosto de ouvir sobre prosperidade, porque eu vou ter e eu vou poder dar às pessoas. Deixa eu te dizer uma coisa, querido. O evangelho não é uma coisa fragmentada, separada. É um conjunto de coisas que nos mantém a cada dia sadios para dentro daquilo que Deus quer. E uma dessas coisas é perdão. Porque nós sabemos, né, que quando o diabo ele encontra uma pessoa ruim de perdoar, meu irmão, tem pessoas que, porque é ruim de perdoar, Diácono Valmir, elas perdem de fazer grandes negócios, elas acabam com seu casamento, elas muitas vezes vivem uma vida doente, às vezes podem morrer antes do tempo, somente porque aquela pessoa é aquela pessoa que diz, olha, fez comigo, quem perdoa é Deus. E a gente sabe, né, pela palavra, que o próprio Jesus, né, nos ensinou a viver uma vida de perdão, ensinando aos primeiros discípulos, não é isso? Verdade, pastor. O senhor falando aí, eu fico meditando, né? Como nós precisamos renovar a nossa mente a cada dia para entender esse princípio, né, de perdão. Porque eu fico meditando, esse princípio de perdão, meu irmão, isso é um estilo de vida para todo filho de Deus. Aleluia. As pessoas que não têm Jesus, meu irmão, vão ser, né, pastor, nós já entendemos pela palavra, vão ser rancorosos mesmo, e uns vão até morrer. Isso aí, questão de salvação não é conosco, mas eu fico meditando. Agora, para os filhos de Deus, que a cada dia, meu irmão, desejam buscar o Senhor, meu irmão, é um estilo de vida para mim e para você, andar em perdão. Porque, pastor, eu fico meditando, a gente tem que meditar na palavra do Filho de Deus. Quando Jesus estava instruindo Pedro, que ele perguntou a ele 70... Eu abri aqui agora. Pronto, isso. Amém. Quando Pedro foi perguntar a Jesus quantas vezes, 7 vezes, Jesus disse até 70 vezes 7. Eu fico meditando, dá 490 vezes. Eu fico meditando. Eu não cheguei a esse ponto ainda de perdoar uma pessoa 490 vezes. Por quê? E eu fiquei meditando. O dia tem 24 horas. Eu tenho um momento de dormir, eu tenho um momento de meditação na palavra, eu tenho um momento de comunhão. E nessas 24 horas, eu vou dizer, é praticamente impossível uma pessoa perdoar 490 vezes. Em áreas. Pastor, o que Jesus estava ensinando ali a Pedro? Meu irmão, você tem que ir, pelo que Jesus ia passar, né, e depois ia voltar lá para o trono. E o que Pedro ia passar, ele estava ensinando a Pedro ali, rapaz... Tu tem que ter um estilo você tem que fazer um estilo de vida para você, quando eu for embora. Tá perdoando as pessoas. Porque em outras palavras, vão botar para torar em você e nos outros discípulos. Mas você tem que estar preparado para perdoar essas pessoas, independente do que fizerem com você. E foi isso que aconteceu com aqueles homens. E quando eu trago para os nossos dias hoje não é diferente, pastor. Nós precisamos entender, meu irmão. É um estilo de vida você andar em perdão. E às vezes, eu fico meditando. Às vezes, eita, rapaz... Mas como é que a gente vai perdoar, diácono? Às vezes, se você é um funcionário, às vezes teu patrão, por não ter Jesus, ele vai falar uma palavra com você. E se a gente não vigiar, o Filho de Deus ou a Filha de Deus vai guardar aquilo ali. Com uma palavra que o patrão diz,
ou possa ser o funcionário, eu não sei, meu irmão. No casamento, a esposa às vezes pode falar algo com o esposo, ou vice-versa, ou filhos. São tantas as áreas, meu irmão, que nós temos que andar a cada dia, né? Entender e perdoar, porque é sério, pastor, isso aí. Porque muitas pessoas muitos filhos de Deus, eu estou falando assim, né? Têm perecido hoje por conta dessa palavra, perdão. Meu irmão, eu fico meditando, já passei por algumas situações, que se levantou lá em casa e eu entendi, rapaz, espera aí, isso aqui é um operado de Satanás. Às vezes é eu, ou pode ser que seja eu ou a minha esposa, que vai falar num tom diferente, e a gente tem que discernir rápido isso aí. Espera aí, opa, desculpa, me perdoa aí por ter falado com você assim, se for da parte dela ou da minha. E lá, meu irmão, e vamos orar, chama os filhos, se você tem filhos, dependendo da idade, chama eles, ora, pronto. Ali você acaba com aquilo, meu irmão. Porque muitas das vezes uma palavra que o esposo fala para a esposa, ou a esposa fala para o esposo, meu irmão, ali passa uma noite, 2, 3 dias, às vezes nem se falam. Eu já ouvi algo que é interessante, eu já ouvi algo poderoso, né, de homens de Deus. Quando o casal briga, meu irmão, que vira um para um lado ou para o outro, Satanás está no meio dormindo. E às vezes acontece isso por conta de uma palavra e o outro. Aí a gente entende também, às vezes, falta de conhecimento, entendimento da palavra. Temos que entender que quando o esposo não está em Cristo, ou a esposa, aquele que está, ou aquela que está, tem que a cada dia buscar a palavra, entender aquele outro lado também. É uma série de fatores para que a gente possa e devemos andar em perdão, para fazer toda a diferença, né, pastor? E outra coisa, se a gente pudesse pontuar isso, né, de uma forma mais específica, a gente precisa entender que o conhecimento do perdão de Deus para conosco nos dá uma noção de como, né, nós devemos perdoar, até porque a Bíblia mostra em Efésios, Colossenses, de que o perdão que é ensinado é segundo o padrão de Deus, porque a Bíblia diz assim como Deus vos perdoou em Cristo. Jesus, ele traz uma compreensão de perdão, mostrando a semelhança do reino de Deus, né? Ainda em Mateus capítulo 18, eu acho interessante algumas coisas, porque Jesus, ele sempre trazia uma parábola para trazer uma ilustração que desse para aqueles que estavam com o coração desejoso entender aquilo que ele estava querendo ensinar, né? E depois que ele mostra a Pedro a disponibilidade do perdão, né? Pedro, ele começa a ensinar dizendo assim, no versículo 23, portanto, o reino dos céus pode ser comparado a certo rei que decidiu acertar contas com os seus servos. Quando teve início, né? Quando teve início o acerto, foi trazido um na presença que lhe devia 10.000 talentos. Porém, não tendo o devedor com que saldar tal importância, ordenou ao seu senhor que fosse vendido, ele, sua mulher e seus filhos, e tudo que possuía para que a dívida fosse paga. O servo, então, com toda a reverência, prostrou-se diante do rei e implorou: ser misericordioso ou paciente para comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo teve compaixão dele, perdoou-lhe a dívida e deixou-o ir embora livre. É interessante porque eu fico pensando nisso, né? Ele traz uma ilustração de como é o reino de Deus. Aqui ele está mostrando que quando a gente chegou para o Senhor, nós não tínhamos como pagar. O ser humano não tem como pagar pelo seu perdão para a salvação. Mas a Bíblia diz que o rei, movido de íntima compaixão, liberou perdão para ele e o deixou ir livre. Mas o Senhor Jesus começa mostrando dentro da parábola, né, que aquele homem, quando saiu livre, perdoado, liberto da dívida, encontrou outro que o devia muito menos. E começou a esganar aquela pessoa, a dizer: rapaz, você vai ter que me pagar o que deve, e agora se você não me pagar, você vai preso. E colocou aquele homem na prisão, a ponto dos conservos daquele homem ver aquela atitude e voltar para o rei. E dizer: olha, aquele homem que foi perdoado, hoje ele não está querendo perdoar ninguém. E o rei volta, né, e entrega aquele homem, algumas versões dizem aos verdugos, outras dizem aos atormentadores. Eu acredito, querido, que toda pessoa que é rancorosa, que se magoa por qualquer coisa, e a Bíblia, ó, algumas pessoas dizem que começa com mágoa, se torna em rancor, se transforma em ódio, e aquilo trava a vida da pessoa, levando pessoas a terem doenças, a correr o risco de
de serem até mesmo possuídas por demônios. Já vi pessoas se endemoniar porque guardou mágoa, porque ficou com ódio do marido ou ódio da esposa, daqui a pouco estava se endemoniando. E foi o quê? Demônio dizer, guardou mágoa do marido, estava odiando ele. Olha, guardou mágoa da esposa, estava odiando ela. E isso é algo que pode ser que muitas pessoas digam, pronto, pastor, também isso é besteira. Mas, na verdade, eu estou dizendo por experiência própria, porque eu já vi. Não é uma coisa, né, de que alguém faz algo com a pessoa e, por falta de conhecimento da palavra, nós, qualquer um de nós, né, sempre vai pensar em retribuir da mesma forma, torcer para que a vida daquela pessoa sempre dê errado. E é interessante, né, porque algumas pessoas já disseram isso não é uma palavra nossa, mas tem pessoas que já disseram, né, que quando uma pessoa ela guarda mágoa, rancor, se transforma em ódio, é a mesma coisa de uma pessoa tomar um copo de veneno e querer que o outro morra. Sempre a vida que vai dar errado, ou vai continuar capengando, sempre vai ser a vida daquele que guardou mágoa, que guardou rancor, que guardou ódio. É sempre a vida daquele que não vai avançar. E nós precisamos ser vigilantes com relação a isso, porque é impossível passar por esse mundo, né, sem ser injustiçado, sem ser caluniado, sem ser ferido, sem sofrer algum dano causado por pessoas. Eu acredito que todos nós, se nós ainda não sofremos, eu não estou profetizando nem jogando praga, mas a gente precisa estar preparado para passar por essas coisas e vencer elas. Porque senão a gente vai ficar naquela, poxa, fiz tanto por fulano, aí fulano vai pisar na bola comigo. Rapaz, eu ajudei tanto Beltrano, e na hora que eu preciso, Beltrano nem me ajuda. Rapaz, eu amava tanto fulano, e fulano vai e me traiu. Ah, rapaz, eu fiz isso, e sempre vai haver algo contrário, e nós precisamos estar a cada dia fortalecidos, aptos, com a compreensão daquilo que a palavra diz, para andar não segundo o nosso sentimento, mas segundo aquilo que a palavra diz, né? Eu fico pensando, às vezes a gente vê casais, né? Ou negócios, ou pai e filho. Já parou para pensar, eu já vi casos de filho estar entregado do pai. Complicado, né, Eu pastor? digo, meu Deus do céu, poxa vida, eu vou ficar intrigado do meu pai. É claro que se uma pessoa não tem conhecimento da palavra, tem filho que mata o pai, imagina ficar intrigado, né? Mas quando o conhecimento da palavra chega, é isso que eu estava querendo falar para pontuar. A primeira coisa que a gente precisa entender para perdoar é que nós fomos perdoados, né? Aleluia. A segunda coisa é entender que se a pessoa que causou dano na sua vida não tinha Jesus como Senhor e Salvador, ou não tinha conhecimento da palavra, não, pastor, mas aquela pessoa ia para a igreja. Deixa eu te dizer uma coisa, ir para a igreja não é sinônimo de ter conhecimento da palavra, não. Tem pessoas que vão para a igreja somente porque já se tornou um costume, somente muitas vezes porque tem medo de ir para o inferno, somente muitas vezes porque querem que a sua vida mude nas finanças, ou uma porta de emprego se abra, ou até arruma um casamento, ou possa fazer algum negócio, coisas desse tipo. Isso não quer dizer que a pessoa tem conhecimento da palavra a ponto de andar de acordo com ela, né? É por isso que a gente vê muitas pessoas dizerem, fulano é crente, aquele é bonzinho. Então, tem essas coisas? Tem. É triste dizer isso? Mas é uma verdade. O negócio é que a gente precisa entender que, quando a gente vai para a Bíblia e vê o exemplo daqueles que tinham conhecimento da vontade de Deus, a gente vai ver situações das mais diversas, mas eles decidindo, Senhor, eu não vou guardar nada disso. Isso não quer dizer que eu não esteja sentindo nada, isso não quer dizer que eu não esteja sofrendo um dano, só que eu vou fazer a sua vontade. Então, a primeira coisa para se perdoar é entender que nós somos perdoados. A segunda é, se a pessoa que te causou dano, ela não conhece Jesus, ela é cega espiritualmente. Quase todas as vezes que eu vou falar sobre perdão para qualquer pessoa, mas foi fulano que fez isso, aquilo, fulano conhece Jesus? Não. Então deixa eu lhe dizer uma coisa, fulano é cego espiritualmente falando. Naturalmente falando, pastor, vai ser impossível, né, pastor? A natureza é aquela que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 3, né? Então eu faço uma pergunta, se tu vai saindo aqui na porta da igreja, aí vem um cego, e ele mete aquela vara em tu lá, aí tu vai se agarrar na tapa mais ele, ou tu vai dizer, rapaz, só vou te perdoar porque eu sei que tu é cego, viu? Senão eu ia dar-te um baque aqui agora, ia meter a mão, ia meter bala em tu. Claro que você ia perdoar, porque aquela pessoa é cego.
Então, quando há o entendimento de que a pessoa que ainda não conhece a Jesus, ela é cega de entendimento, aquele que já conhece precisa se posicionar para fazer isso, né? Verdade, pastor. Terceiro é que perdão é uma decisão, não é um sentimento. Rapaz, eu decido perdoar. Mas, rapaz, pastor, quando a pessoa decide perdoar, ela fica sem vontade de fazer nada de ruim com aquela pessoa? Não, ela vai vencer, né, a luta do espírito com a carne, da carne com o espírito. Porque a carne quer pegar pelo pescoço, apertar até o zóio pular da caixa da cabeça, né? Mas a gente diz, não, eu decido perdoar. Rapaz, a minha vontade era matar. A minha vontade era meter bala. A minha vontade era esganar. Mas qual é a vontade de Deus? Então eu vou fazer a minha vontade, eu vou fazer a vontade de Deus. Eu preciso decidir fazer a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que eu perdoe. A partir do momento que eu perdoo aquilo, eu vou começando a viver uma vida sem empecilhos, principalmente nessa área. Rapaz, eu vou ter ousadia para ir à presença do Senhor e orar, confiante que Ele vai me ouvir. E não só ouvir, mas vai responder. Eu vou ter ousadia para quando o demônio se manifestar diante de mim, eu ir lá e dizer em nome de Jesus, sai dele e vai embora. Eu vou ter ousadia para quando alguma coisa vier sobre a minha vida, eu ir diante do Senhor e reivindicar os meus direitos conquistados por Jesus naquela cruz. Ou seja, tanta coisa vai se abrir, né? Que a gente precisa cada dia estar pronto. Pode ser que até hoje a gente não tenha sofrido nenhum dano grave, mas a gente fica dizendo, rapaz, ó, eu vou dizer uma coisa para tu, eu sou crente, sabe? Mas tem um negócio que fulano fez comigo, que eu não me esqueço, não. Foi em 1800 e não sei quanto, mas eu não me esqueço, não. Toda vez que eu me lembro, sabe, eu fico naquela, ó, Deus tem que tratar muito com o meu coração. Não, querido, é uma decisão. Não é? Verdade, pastor. E essa decisão vai fazer toda a diferença, né, na vida de um homem e de uma mulher de Deus. É verdade. E é o desejo de Deus. É a vontade de Deus que nós possamos andar a cada dia em perdão. E o senhor falando aí é uma verdade, né? O mundo, meu irmão, o mundo é mal por mal. Oxe, rapaz, fez aquilo comigo. Pois, se eu puder, eu piso no pescoço. Isso. Tem um ditado do mundo. Rapaz, quando vem um morrendo, pisa no pescoço. Mas em Cristo, meu irmão, é diferente. Em Cristo é perdoe. Em Cristo é ame. Agora, como o pastor Adilson falou aqui, né, que está na palavra, nós temos que entender, meu irmão, que primeiro nós somos perdoados. E segundo, se a pessoa não tem Jesus, como o pastor falou aí, é verdade, a nossa luta não é contra ele. É por quem está por trás dele. E quando nós entendemos isso, meu irmão, a gente vai e vamos entendendo, né, com a compreensão da palavra, a gente vai perdoar, meu irmão. E é o desejo de Deus. Eu fico meditando, pastor, em homens, né, e mulheres, em homens que perdoaram. Estevão, cheio do Espírito Santo. A Bíblia diz que Jesus se levantou, ficou de pé. Por conta daquela atitude que ele tomou de perdão. Cheio do Espírito Santo, perdoou aqueles camaradas todinho, porque ali a gente vê, né, na palavra como foi a situação. E eu fico meditando, rapaz, então tem situações que nós vamos perdoar pessoas, eu não sei qual é a área, e Jesus possa ser que ele levante lá do seu trono. Talvez você não veja, mas ele levanta, meu irmão. Porque aconteceu com Estevão, por que não pode acontecer comigo? Agora, para isso, meu irmão, você tem que estar cheio do Espírito Santo, e você tem que entender, meu irmão, com quem é que você está lidando, eu posso dizer assim. Porque Estevão sabia muito bem que a luta dele não era contra aquele povo ali, aqueles camaradas que mataram ele. Disse, pai, perdoa isso aí, não bota nem na conta deles, eu posso dizer assim. E, meu irmão, e para nós hoje? E ali foi uma situação de morte, viu? Estevão morreu. Morreu não, os caras mataram ele. E muitas das vezes a gente tem uma palavra. Aí eu vou voltar de novo. Às vezes é o esposo, ou a esposa, ou o filho. O pastor falando aí, muitos filhos são intrigados dos pais hoje. Porque às vezes o pai falou algo, às vezes o pai não tem Jesus, o filho está em Cristo, e falou algo e o filho guardou aquilo ali. Não vou, acho que eu quero mais conversar com meu pai. Às vezes é de maior, não quer mais vir para a igreja congregar. É uma série de fatores. Irmão com irmão, né? Irmão com irmão. Né? Né, pastor? É uma série de fatores, é uma série de coisas, eu posso falar assim, né, no reino espiritual que a gente vai vendo e tem que ir discernindo para ir colocando em prática, meu irmão, a vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus, Diácono Valmir? Para a minha vida e para a tua, essa noite também, é andar em perdão, meu irmão. Agora, uma coisa é certa, ver uma pessoa, eu acredito que a maioria das pessoas, e a gente já ouviu isso, já falou também, né? Olha, pastor, perdoar não é fácil, não.
E na verdade eu acredito que não é fácil, é impossível uma pessoa perdoar com as suas próprias forças. É por isso que uma boa parte das pessoas, né, que sofreram dano, e você mesmo que está assistindo, né, só cada pessoa é que sabe, né, o quanto aquilo que foi feito fica lá martelando no juízo da pessoa, a ponto da pessoa ir a cada dia gerando um rancor maior, um ódio maior daquela outra pessoa, que quando a outra pessoa que causou o dano, muitas vezes está indo bem, e quem está guardando o mágoa é quem está sofrendo. Às vezes quando se lembra não come, às vezes quando se lembra perde um momento de divertimento, às vezes quando se lembra perde uma noite de sono, porque o diabo conseguiu prender aquela pessoa por ela não entender o que é o perdão. Porque perdão não é ter amnésia. Perdão é estar decidido a não levar em conta a atitude feita por uma pessoa que ou cega espiritualmente ou até consciente, né, decidiu fazer contra aquela pessoa. Rapaz, tem dois testemunhos aqui que eu queria estar falando aqui, rapidinho, né? Deixa eu ver aqui, pronto. A irmã Lucemira falou assim, vê, guardei mágoa por 25 anos, mas Deus me libertou. Eu fico pensando, 25 anos, querido. A pessoa está ali, e quando lembra daquilo, Maria, se eu pudesse, eu matava fulano. Mas aí o que acontece? Vamos dizer assim, se a pessoa tivesse liberado perdão no primeiro dia dos 25 anos, será que o diabo iria passar esses 25 anos sem dizer e aquilo? E o que fulano fez? E o que fulano disse? Não. Mas a partir do momento que a pessoa decidiu perdoar, quando aquele pensamento viesse, a pessoa dizer, rapaz, já tá resolvido já. Isso aí para mim não vai fazer a mínima diferença. Já foi resolvido, eu já liberei perdão, está tudo certo, né? A irmã Cláudia também, Cláudia Silva, né? Ela disse, guardei mágoa por 17 anos, mas Deus me libertou, fui lá na casa da pessoa e perdoei ela. Eu nem acreditei que eu estava indo com as minhas próprias pernas. E na verdade é uma coisa interessante, né? É que às vezes você está fazendo algo que na sua mente vai dizer, deixa de ser besta, tu vai deixar isso para lá. Rapaz, é o que fulano fez. Porque é um combate mesmo, querido. Eu acredito que todos nós passamos por essa luta, né? Para que eu tenho que ficar em pé? Para que eu tenho que levantar minha mão? Para que eu tenho que fechar os olhos? Também eu só posso orar se for assim. Também eu tenho que estar falando isso direto. Também não sei o quê. Ou seja, todas as coisas que a Bíblia nos ensina vai passar por esse conflito, né? Pois a própria Bíblia mostra que só quando nós andamos no Espírito é que nós não vamos satisfazer as concupiscências da carne. A carne é aquela rancorosa, magoada, ressentida, vingativa, que quer ir à forra, pagar na mesma moeda. Todo esse sentimento, a gente precisa aprender a discernir rápido. Rapaz, isso é minha carne. E se eu ando segundo a carne, eu estou caminhando para a morte. Qual é a intenção do Espírito, a vontade do Espírito? Perdão. Não levar em conta o dano sofrido, né? A própria Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 13, se não me engano, a partir do versículo 4, que o amor não fica ressentido do mal. Então é aquela pessoa que ela está andando em amor e daqui a pouco uma pessoa vai, vamos dizer assim, né, rouba ela. Um exemplo, eu vou sair daqui do culto, vou para casa, aí eu sou assaltado. Eu tenho uma opção, ou dizer, Pai, em nome de Jesus, cerca essas pessoas para que elas sejam alcançadas e não percam a sua vida nessa prática, porque eu sei que o papel do diabo é roubar, matar e destruir, e ele se utiliza de pessoas. Ou dizer, era bom que quando chegasse lá na frente, encontrasse outro que desse um tiro, matasse logo. Então, as duas opções vai vir para mim. Mas eu preciso decidir ou discernir. Rapaz, isso é a minha carne que quer que a pessoa morra antes do tempo e até sem Jesus. E aqui é o meu espírito para que eu possa interceder por aquela pessoa, para que ela conheça a verdade, deixe dessa vida e mais na frente possa até dar um testemunho do quanto o Senhor foi e libertou ela pelo poder da palavra. Então isso é para qualquer situação, querido. Eu acredito que tem pessoas, né, que passaram por separação, que até hoje guarda mágoa do ex, ou guarda mágoa da ex, já está em outro casamento, vivendo, reconstruindo sua vida, mas ainda guarda mágoa do outro. E deixa eu te dizer uma coisa, às vezes essas coisas podem ser uma pedra no sapato, que nunca leva a pessoa a desfrutar daquilo que Deus tem e quer para a vida dela.
E é algo que a gente precisa considerar como mais sério do que o que a gente pensa. Verdade, pastor. E esses dois testemunhos, né, que essas irmãs deram aí, eu fico meditando. 25 anos, meu irmão, é tempo. 17 anos, é tempo. Mas glória a Deus que elas entenderam, né, pastor, e decidiram, né, perdoar. E hoje eu acredito que estão vivendo bem e a cada dia vai melhorar. Aleluia. Porque esse é o desejo de Deus. Isso mesmo. Né, pastor? Mesmo. Por quê? Porque elas tomaram uma decisão certa em áreas. Meu irmão, então para a gente não é diferente, meu irmão. Precisamos a cada dia entender e ter andar em perdão mesmo. Porque pessoas estão perecendo, pessoas estão morrendo, e eu fico meditando. Pessoas que não perdoam, pessoas que são rancorosas, só vivem só, pastor. Porque como é que vai ter amizade? Qualquer coisa que falar com ela, ele já se, eu posso dizer assim, já se invoca, já fecha o rosto. Então aquela pessoa não vai ter amizade. Por quê? Porque infelizmente, né, a gente sabe que é um operário do inimigo e ela vai estar sempre com aquela mente, né, cauterizada, até, se não tiver Jesus, até decidir por Jesus. Então, meu irmão, ela não vai ter amizade não. Porque qualquer coisa, é aquele tato, se pisou no meu calo, meu irmão, pronto. Então eu vou resolver do meu jeito. Aí, rancor, mágoa daquelas pessoas, de pessoas. Isso é sério, pastor, porque tem muitas pessoas perecendo e não é o desejo de Deus. A vontade de Deus é que nós possamos a cada dia, possamos e devemos andar em perdão. Seja qual área for, meu irmão. Como o pastor Adilson falou aqui, você tem que ficar pronto, preparado, na palavra, cheio do Espírito Santo, porque até Jesus voltar você vai ter que perdoar. Até Jesus voltar eu vou ter que perdoar. Qual é a área, diácono? Meu irmão, eu não sei. Eu tenho que estar pronto. Eu tenho que estar preparado. Para construir esse prédio aqui, primeiro houve uma preparação, colunas, tal, para primeiro teve a base, para hoje estar do jeito que está. Então, meu irmão, a vida em Cristo, né, em Deus é do mesmo jeito. Para que a gente possa andar em perdão, a gente tem que se preparar. Vida de oração, meditação na palavra, tendo lendo a Bíblia. É uma série de princípios que Deus deixou na sua palavra, meu irmão, para quando a situação vir, a gente está preparado. Eu posso dizer assim, está alicerçado, que é em Cristo. Aí sim, meu irmão, nós vamos perdoar e vamos fazer a diferença. Porque eu fico meditando, pastor, eu já vi testemunhos, né? Eu posso dizer assim, pessoas que eu conheço, que na sua última fase terminal lá, pediram perdão e chegou, rapaz, irmão, eu estava assim, e eu liberei perdão para aquela pessoa. E a gente vê o semblante da pessoa quando perdoa mesmo. Diácono Valmir, e o coração? Não, peraí, o coração aí é cada um em Deus. Mas o semblante a gente vê, porque eu pude ver naquela pessoa ali, uma pessoa que eu conhecia há muito tempo, e ela guardava aquele rancor, aquele ódio de uma mulher, e o diabo travou ela num ciúme que não existia, porque eu sabia que não existia. Mas na sua fase terminal, ela chegou e disse, Valmir, eu pedi perdão. Chamei ela aqui, liguei para ela, ela veio aqui, a gente conversou. Ela disse, mas assim, a gente se abraçou, a gente chorou e... Graças a Deus eu estou livre. E eu vi o semblante daquela mulher ali. Louvado foi seja isso. Deus. Uma atitude que ela tomou na sua fase terminal. E quantas pessoas, né, têm essas oportunidades e não tomam? Quem são essas, diácono Valmir? Aí, meu irmão, não cabe a mim. O que cabe a mim a cada dia, renovar a minha mente e estar preparado e pronto para perdoar. Independente do que seja, né, pastor? E isso é algo, né, que são coisas que tem que ser meditadas por nós mesmos. Porque quando a gente vai para as Escrituras, a gente vê os homens de Deus, né? Eles tendo uma consciência de que ainda que isso acontecesse, eu confiaria no Senhor. Ainda que isso surgisse, o meu coração permaneceria firme nele. Então a gente percebe que não eram coisas que estavam acontecendo. Pode ser que hoje a pessoa diga, pastor, graças a Deus não tem ninguém para perdoar. Louvado seja Deus, isso é bênção para a tua vida. Mas deixa eu te dizer uma coisa. E se precisar perdoar alguém amanhã? Será que você vai estar pronto para isso? Ou você vai dizer, olha, pastor, eu quero que o senhor ore por mim aí, para ver se eu libero perdão para fulano, porque fulano fez um negócio aí, fulano me deu um prejuízo aí, eu estou meio assim. E não é oração feita que vai te dar força para você perdoar. Na verdade, é uma questão de posição, de decisão, né? O diácono Valmir falou da passagem de Estevão, e é uma passagem bem clara, né? Onde Estevão estava pregando a respeito da verdade, mas foi trazido para fora, começou a ser apedrejado, e ele decidiu se ajoelhar e dizer, Senhor, não impute esse pecado a essas pessoas. A mesma oração, uma oração semelhante, né, a que Jesus fez na cruz por aqueles que estavam crucificando ele. Então eu acredito que Jesus sabia, pai, eles não sabem o que fazem mesmo. Estão cegos espiritualmente. Estão sendo influenciados, nem sabem. Então perdoa eles, pai.
Então, na verdade, nós precisamos a cada dia entender essa realidade. Ah, pastor, mas a pessoa que me causou dano estava na igreja. Deixa eu te dizer uma coisa, você precisa perdoar da mesma forma. E isso é algo que não é uma opção. Na verdade, a Bíblia diz, perdoai. Ou seja, né, algumas pessoas mais estudiosas poderiam até explicar de uma forma maior que isso está no imperativo, né? É uma ordem. Não é dizendo, olha, se der, perdoa. Também se não der, isso é assim mesmo. Quando Deus tocar no teu coração, tu perdoa. Não, querido. A gente já viu N coisas. Eu poderia falar aqui de alguns vários testemunhos, né? De pessoas que estavam doentes, de pessoas que estavam tendo sonhos, pesadelos, de pessoas que não estavam conseguindo dormir porque guardava mágoa, né? O pastor Elcio conta um aqui que ele foi orar pela senhora que já vinha muito tempo doente, e quando ele colocou a mão nela para orar, o Senhor falou no coração dela, ela guarda mágoa de alguém. E quando foi saber da mulher, ela disse, eu até hoje guardo mágoa do meu marido, porque ele me maltratava. E cadê ele? Ela disse, já morreu. Guarda mágoa até de quem já morreu. Então a senhora vai ter que perdoar ele. Então aquela mulher liberou perdão de todo o coração. Cura veio sobre ela de uma forma instantânea, querido. Eu já vi pessoas serem libertas, né, que passaram muito tempo sofrendo endemoniada, desejo de suicídio, sem dormir bem. Quando entendeu a respeito de perdão e disse, Senhor, a partir de hoje, eu libero perdão para fulano, para cicrano, para beltrano, e eu sei que o Senhor ouve, e a partir de hoje, Pai, eu me recuso a guardar esse sentimento do inferno que vive me atormentando. E aquela pessoa não tanto foi liberta daquela possessão demoníaca, como de toda a opressão que ela vinha passando. Porque ela entendeu e praticou. E isso é algo que é tão importante como qualquer outra coisa, querido. É interessante porque o apóstolo Paulo, ensinando aos romanos, né, ele diz assim, vê, amados, Romanos capítulo 12, versículo 17, diz assim, a ninguém devolvei mal por mal, mas procurai proceder corretamente diante de todas as pessoas. Empreendei todos os esforços para viver em paz com todos. Deixa eu te dizer uma coisa, pastor. Viver em paz com todos é viver acoloiado com todo tipo de gente, viver com uma pessoa que só quer ver o meu mal. Não, querido. Mas viver em paz é você ter liberdade de não deixar com que nada daquela pessoa possa trazer tormento para você, que impeça o seu relacionamento com Deus. É interessante porque Jesus, né, ele ensinando, ele disse, olha, se alguém disser aquele monte, que te lança no mar e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, tudo que disser será feito. Por isso que eu digo, tudo que você pedir em oração, creia que recebeu e será seu. Mas se você tem algo contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe também as vossas ofensas. Mas ele ensinando a oração, que as pessoas chamam de oração modelo, né? Ele diz que, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, né? Aí eles assim na terra como no céu, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E eu fico pensando, né? Uma vez eu até vi o Luciano Subirá falando sobre isso. Ele disse, será que nós oramos, Pai, eu recebo perdão como eu tenho perdoado? Será que a gente tem ousadia para dizer, Senhor, eu recebo perdão no mesmo nível que eu tenho perdoado? Ou a gente só quer ser perdoado como aquele credor, né? Incompassivo. Foi perdoado, mas alguém fez algo, quero mais conversa com fulano. É claro que vão ter pessoas, deixa eu dizer uma coisa para você aqui. Perdão é obrigatório, né? A convivência, ela é opcional. Vão ter pessoas que nós não vamos poder conviver com elas. Mas isso não quer dizer que a gente guarda mágoa, rancor, ressentimento. Por quê? Porque a partir do momento que a gente entendeu algo, liberou perdão, a gente vai falar com aquela pessoa quando possível, vai orar por ela, vai desejar de todo o coração, até pelo conhecimento da palavra, que ela cresça, se aperfeiçoe, prospere, progrida, seja um canal de Deus para N pessoas, mas conviver não é possível. Então nós precisamos entender isso, porque o mundo é assim. Se eu não viver acoloiado contigo é porque a gente está intrigado. Mas se a gente não está intrigado é porque a gente só vive junto. E na verdade não é assim. Na verdade tem que se entender. Eu tenho que perdoar?
Tem. Eu tenho que conviver, é uma opção tua. Se tu quer conviver com aquela pessoa, mesmo ela te causando dano, te fortalece, te blinda e vai-te embora e arruma muito remédio para botar nas feridas. Mas se eu não quero conviver, pastor, olha, eu não tenho nada contra, eu já perdoei, não guardo nada, eu oro por aquela pessoa, desejo o bem dela, quando tem oportunidade, semeio a palavra, e quando tem oportunidade, ajudo fisicamente, financeiramente, agora conviver, eu não quero. Eu estou pecando, tá não. Aí tem gente que diz, cadê o amor? Querido, deixa eu te dizer uma coisa. A própria Bíblia mostra, né, que o amor, ele não convive com o pecado. Ele ama o pecador, quer restaurar o pecador, mas não vive com o pecado. Então a gente precisa cada dia crescer nisso, porque algumas vezes a gente vai dizer, rapaz, eu não vou andar com fulano, não. Está com raiva dele? Tô não. Tu guarda mágoa dele? Não. E por que tu não anda? Porque não é uma boa companhia. As más companhias corrompem os bons costumes. Então eu não vou andar. Agora, perdoar, eu perdoei. Amar, amo. Oro. Quando eu vejo em algum apuro, eu posso ajudar. Vou lá, ajudo. Agora, colar, nunca. E isso é uma coisa que a gente precisa ir entendendo, porque é isso que vai fazer toda a diferença. É verdade, pastor. E o senhor falando aí, ministrando aí, eu fico meditando, né? E se a gente não vigiar, eu posso dizer assim, né? Muitos o diabo tem aprisionado. Mas bota aquele pensamento, aquele sentimento. Mas, rapaz, mas eu tenho que estar junto. E eu vou ficar junto. E dê no que der. Não, meu irmão. Como o pastor falou aqui, a compreensão da palavra vai nos trazer esse norte. De, às vezes, fazer a parte da nossa, né? Como filho de Deus, como cristão. Mas estar junto, meu irmão. Nada. Infelizmente, a Bíblia que diz assim, né? E eu fico meditando, pastor, nessa atitude de Estevão. A Bíblia diz que Saulo, né? Antes de se tornar Paulo, ele consentiu na morte de Estevão. E eu acredito, pastor, quando nós tomamos essa decisão de estar perdoando, independente de qual área seja, nós vamos alcançar pessoas. Porque eu acredito no meu coração que Paulo foi alcançado também por Estevão naquela atitude dele. Porque Paulo consentiu, então Paulo disse, vamos fazer isso mesmo, mata. Ele foi lá, ministrou tudo, agora mata esse camarada. Mas a atitude de Estevão, cheio do Espírito Santo, em perdoar, ali, pastor, eu posso dizer assim, evangelizou Paulo. Também. Isso é que vai fazer toda a diferença. Então, talvez possa ser que na tua casa, uma conversa ou uma palavra, e você perdoe, porque nós hoje podemos perdoar porque temos Jesus, né? E a cada dia a compreensão da palavra, e pessoas possam estar perto de você e vai dizer, rapaz, esse camarada, só tu mesmo, viu? Vai ver Cristo em nossas vidas. Por quê? Porque a gente tomou essa decisão, né? Que Deus deseja e é a vontade dele de perdoar. Porque o mundo é aquilo, meu irmão. É como eu falei aqui inicialmente. Se vê um morrendo, tem que pisar no pescoço. Mas a gente não. A gente é perdoando, meu irmão. E quando a gente perdoa, meu irmão, a gente vai alcançar outras pessoas. Porque elas vão ver diferente. Porque o mundo não vê muito, não. Isso não. Agora, em nós, filhos de Deus, o mundo tem que ver as pessoas que não têm Jesus. A cada dia uma atitude de perdão. Porque não foi diferente com Estevão, meu irmão. Estevão perdoou lá e a Bíblia diz que Saulo estava perto, Saulo consentiu ali. Então, de uma forma ou outra, evangelizou Paulo. E para a gente não é diferente. Talvez possa ser no teu trabalho, não sei. Lá no teu casamento, não sei. Lá no meio dos teus familiares, lá com o teu vizinho, não sei não. Mas Deus sabe. E Deus quer que você tome essa decisão, essa atitude. De tomar essa atitude, essa decisão de perdoar. E com essa atitude, com essa decisão, meu irmão, você vai evangelizar. Isso eu tenho certeza, né, pastor? Aleluia. Eu queria continuar a leitura aqui, a gente está quase chegando ao encerramento, né? Aí no versículo 19 ele diz assim, vem amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos. É interessante porque Paulo está falando para uma igreja, né? Nós sabemos que quando a gente fala sobre isso, a gente fala compreendendo que vão ter pessoas que ouvem e diz também é fácil demais perdoar. Não foi com ele que fizeram isso, não foi com ele que disseram isso, não foi esse dano que causaram na vida dele, só quem sabe sou eu. Mas a gente também sabe que, né, como a gente falou aqui, se uma pessoa não conhece ao Senhor, ela vive somente segundo os padrões naturais, é claro que a pessoa vai viver uma vida de rancor e de mágoa e querendo que as outras pessoas se deem mal mesmo. Mas Paulo está falando para a igreja. Por quê? Porque, pastor, acontece essas coisas dentro da igreja, acontece. Mas Paulo fala algo interessante, né? Que quando uma pessoa se vinga de um irmão, ela está se vingando dela mesma, porque os dois fazem parte do mesmo corpo.
Quando o marido se vinga da esposa ou a esposa se vinga do marido, eles estão se vingando dele mesmo, porque os dois se tornaram uma só carne. Aí é interessante porque ele diz, vê, mas entregai a ira a Deus, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Então, se uma pessoa só vive promovendo contenda, discórdia, semeando divisão em um lugar, graças a Deus aqui não tem. Mas se tivesse, e a gente nem soubesse, vamos dizer assim, ia chegar um tempo que aquela pessoa ia sofrer dano que ela mesma estava trazendo sobre a vida dela. Até causando divisão, fazendo uma pessoa ficar com raiva da outra, fazendo com que uma pessoa guardasse mágoa da outra. Isso são uma das coisas que Deus abomina, querido, na palavra. Aí é interessante porque ele diz, é ao contrário. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Portanto, agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Jamais te entregues ao mal como vencido, mas vence o mal com o bem. Então a gente precisa entender que o mal não vai ser vencido com o mal, querido. Essa conversa de que a melhor defesa é o ataque, se ela é falada no sentido de que a gente não foi chamado para viver uma vida se defendendo do diabo. Na verdade, nós fomos chamados para viver uma vida conquistando território e o diabo a cada dia tentando se defender e correndo de nós. A gente não foi chamado somente para ficar lá se defendendo. Não. Ele nos deu um escudo, mas também nos deu uma espada, para que a gente a cada dia avance, né, conquistando territórios em cada área da nossa vida. E essa não deve ser mais uma. Porque eu posso te dizer uma coisa, meu irmão. Tem pessoas que podem partir, querido, antes do tempo. Porque viveram uma vida rancorosa. Já vi pessoas que têm problemas estomacais porque vivem uma vida guardando mágoa. Então a gente precisa a cada dia entender que o conhecimento da verdade liberta de verdade, meu irmão. E isso a cada dia a gente precisa entender. Eu sempre digo isso quando a gente fala sobre perdão, né? Eu passei por essa experiência de que há uns 15 anos atrás, acredito, 13 anos atrás, eu acho, e meu irmão foi assassinado. E já em um trabalho no presídio eu tive a oportunidade de ficar de cara a cara, né, com o assassino dele. E tive que ministrar salvação para ele, mostrar o perdão de Deus para ele, mostrar o perdão nosso para ele, né? O meu particularmente, né? E de toda a minha família, claro. Mas a gente teve que decidir perdoar ele. Pastor, e a sua carne na hora? Meu amigo, fica tremendo, né? Mas o que acontece? Quando eu vi pela primeira vez, o pessoal disse, aquela ali que matou teu irmão. Eu digo, pronto, Senhor, me deu uma oportunidade de pregar para ele. Hoje eu sou representante do perdão, vou ter que levar perdão para ele. Aleluia. Então, o tempo passou, acho que uns 25 dias depois, né? A gente estava lá no presídio fazendo o trabalho e o cara veio com ele, sem saber. E a gente sentou, conversou, preguei salvação, mostrei que a gente não tinha nada, até porque eu levei lá a entender que as pessoas que vivem no mundo, elas vivem numa selva onde a lei do maior é a que opera de uma forma mais predominante. Então, a gente te perdoa, eu te perdoo. E se você desejar, você ainda vai ser perdoado por Deus e vai ser salvo. Se fosse ele que tivesse te matado, se ele se arrependesse e decidisse receber o perdão de Deus, ia ser salvo também. Então eu digo, poxa vida, na hora a carne, mas depois eu digo, meu Deus, como o Senhor é bom. Porque um ato desse pode desgraçar uma família, pode desgraçar a vida de uma pessoa que guarda aquilo, diz, rapaz, na primeira oportunidade, vou pagar na mesma moeda. Então, isso são coisas, pastor, mas é porque o senhor é pastor. Não, querido, eu nem sonhava em negócio de ser pastor. Mas eu sabia que eu era filho de Deus e precisava andar segundo a vontade de Deus e tomei uma decisão de fazer isso. Então, não sei o que você precisa perdoar, não sei a quem você precisa perdoar, você pode fazer isso essa noite. E isso funciona de uma forma. É que, pastor, eu posso chegar hoje de noite no meu quarto e ir à presença do Senhor e dizer, Pai, em nome de Jesus, eu sou teu filho, eu sou tua filha, eu entendi que eu não devo viver uma vida de rancor, de mágoa, de ódio. Eu decido liberar perdão para fulano, para cicrano, para beltrano. Se for muita gente, faz uma lista no caderno, hora de olho aberto, fala o nome de cada um. Fica livre disso. E claro,
Pai, se o Senhor me der uma oportunidade de estar diante daquela pessoa, a atitude que eu tive na tua presença, eu vou ter na presença dela. Correndo o risco dela aceitar ou não, mas eu estou livre diante do Senhor. Pronto. E continua vivendo, ou começa a viver uma nova etapa na tua vida, querida ou querida. Não vive de todo jeito, esperando as coisas de Deus acontecer e você ter paz para viver uma vida em comunhão com Deus. Então a gente acredita mesmo que isso é algo que deve ser levado em consideração muito mais do que o que a gente pensa, não é não? Verdade, pastor. E eu fico meditando, né, nessa sua atitude e nessa sua decisão, né, pela compreensão da palavra. Eu fico meditando aquele rapaz, né, que praticou aconteceu esse assassinato aí. Com certeza eu sei no meu coração, e o seu também, né, e você que está aí nos assistindo, que ele foi alcançado mais uma vez. E eu posso dizer até assim, ele foi alcançado com força por Deus. A decisão foi dele e ainda é dele se ele estiver vivo. Mas pronto, eu fiquei meditando naquela atitude de Estevão. Com Saulo não foi diferente, pastor Adilson, com o senhor e aquele rapaz lá, né, que assassinou o seu irmão. Pronto, meu irmão. Isso foi numa área, né, de assassinato e morte. Mas tem várias áreas, meu irmão. E a gente vê, né, Diácono, essas pessoas, vê 25 anos. Então pode ser que a pessoa chegue lá no 25 anos em um dia e aí vai dizer, rapaz, estou livre. Está livre? Estou. Por quê? Olha, eu conheci a palavra e aprendi sobre perdão. E a partir de hoje, estou leve. Porque eu decidi orar ao Senhor e liberar perdão para fulano. Graças a Deus eu vou viver a minha vida, vou viver bem. E quem quiser ficar da maneira que deseja ficar, que fique. Eu mesmo vou viver nesse estilo de vida aqui. A outra pessoa vai olhar assim, rapaz, eu não acredito não, que tu perdoasse não. Perdoei. Pode ser que tu não acredite, mas eu tomei uma posição diante de Deus. Então aquela outra pessoa vai ser evangelizada também. A outra vai dizer, rapaz, eu passei 17 anos. Ela vai servir, né, para alcançar pessoas que vivam uma vida de mágoa, de rancor, de inveja, de ódio, com o testemunho de vida dela mesma. E isso são coisas que Deus deseja usar de uma forma poderosa. E aleluia, quase sai fora do ar aqui. E isso são coisas que a gente precisa estar apto todo dia. Nós sabemos que se a gente não consegue perdoar uma coisa pequena, como vamos perdoar uma coisa grande? Às vezes uma palavra a gente guarda o dia todinho, guarda a semana todinho, o mês todinho, fica esperando para ir à forra, lançar no rosto. E se for uma coisa mais séria? É aquela história, né, pastor? Eu vou esperar. Quando tiver oportunidade, aí eu vou falar bem direitinho. Vou na canela. Né? E aquilo ali o dia vai ganhando território, vai minando a mente do ser humano, do homem, da mulher, dos filhos, não sei. E aí, meu irmão, é um efeito dominó. Começa com o pensamento, quando eu vai ver, quando eu ver ele, ou quando eu tiver a oportunidade de falar com ele ou ela, eu sei como é que eu vou falar com ela. Aí ali pronto. Ali o diabo pega carona, eu posso dizer assim, e começa. Mas rapaz, quando tu tiver a oportunidade, fala o que você te falar, não perdoa não. Vê o que ela fez contigo, vê o que ele fez contigo. E aí começa. São pensamentos contrários. E ali as pessoas, né, infelizmente, vão guardando, e a vida só, eu posso dizer assim, a vida só indo para trás. Em que? Em áreas, meu irmão, rancorosas, com problema de saúde, área financeira, são sérias, são áreas por conta dessa palavra, perdão, meu irmão. Mas eu sei que hoje chegou mais libertação, posso dizer assim, né, da palavra da parte de Deus para a minha vida e para a tua. E como o pastor Adilson falou aí, eu não sei quem é as pessoas, mas você sabe, meu irmão. E se você não tem ninguém, glória a Deus. O que é que eu vou te dizer? Fica pronto a cada dia. Continua te preparando, meu irmão, porque até Jesus voltar, você vai ter que perdoar. Eu não sei quem ou como vai ser, mas você tem que estar atento, tem que estar preparado para isso. Né, pastor? É verdade, é verdade. Olha, a gente está chegando ao finalzinho do programa, ó. Estou me sentindo na rádio aqui hoje, sentado. Estamos chegando ao término de mais um culto, né? Esses cultos, a gente está dinamizando para você entender, claro, a palavra de Deus está sendo ministrada. Amanhã serão as mulheres que estarão aqui. Eu queria mandar um abração aqui para o pastor Erivan e o presbítero Davi, né? Lá da igreja Plenitude do Poder de Deus, lá em Riacho Doce, Cachoeira Seca. Eles têm feito um trabalho abençoado lá, graça e a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Deixa eu me ver aqui também. O irmão Francisco Xavier, Nide Melo, o irmão Renato Sosta. Renato, um abração para tu, meu irmão. Faz um tempão que a gente se viu, cara.
Mas que Deus continue abençoando a tua vida aí, Elisoneide. Michele Correia nos acompanhava muito na rádio, né? Hoje está aqui nos assistindo, Michele. Aleluia. Tem Michele Correia e Michele Nascimento, que é a esposa do irmão George, né? A Michele Nascimento. Michele Correia era uma ouvinte assídua do nosso programa, nos assistia lá também na rádio. Graça e paz aí para todo o povo de Deus, tá bem? O irmão José Martins, rapaz, olha, Martins é um irmão em Cristo, lá das Rendeiras, né? E tem sido um parceirão nosso aí. Graça e paz, Martins. E uma noite abençoada para toda a tua família aí também, em nome de Jesus Cristo. Então, olha, eu queria orar com você, encerrar o programa. Hoje quem vai orar encerrando é o Diácono Valmir, tá certo? Se você ainda nesse tempo tem passado por alguma privação de alimento, olha, nós temos algumas coisas aqui ainda e podemos te socorrer também, tá bom? Vem embora, não fica com vergonha. Eu sei que nós vamos ter um tempo que vamos ser ajudados, vamos ser uma ajuda para outros. E não fica constrangido com essas coisas. Na verdade, temos a oportunidade de poder alcançar algumas pessoas. A gente não tem divulgado nas redes sociais. Estamos entregando uma cesta a um, uma cesta a outro, uma cesta a outro. E, na verdade, eu sei que até poderíamos estar fazendo isso, mas no sentido de uma prestação de contas, né? Com aqueles que têm sido um parceirão nosso e têm semeado as coisas. Mas eu também sei que as pessoas que semeiam as coisas sabem que nós não estamos pegando, levando para casa e deixando as pessoas que precisam privadas daquilo que elas precisam mesmo. Então a gente fica bem em paz com isso. Quando a gente, porventura, se postar, não vai ser no sentido de dizer, olha o que a gente está fazendo, olha o que a gente está fazendo, não. E a gente entende que isso tem que ser feito mesmo, pelo amor de Deus. Não estou falando aqui de ninguém que faz, para que você entenda bem entendido aí, tá bom? Mas a gente ainda não colocou, tá bom? Então, nós louvamos a Deus pela vida de cada pessoa dessa aí. Quero mandar um beijão para a Márcia, né, que está aí nos assistindo. E se você também, pastor, como é que eu faço para ofertar na igreja? Se você é de outra igreja, você pode dizimar na sua igreja. Seja fiel na sua igreja, querido, com dízimos e ofertas. Não, pastor, mas eu queria dar uma oferta no ministério. Você tanto pode passar por aqui, de segunda a sexta-feira, a partir das 3 horas, 3h15 da tarde, 15h30, ou você pode fazer isso através dessa conta que está aí no rodapé do vídeo. Você pode ofertar e pode dizimar, você que faz parte da nossa igreja. Você que é de outra igreja, dizime na sua igreja, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Então, nós, né, a cada dia vamos entendendo isso. Então, a gente fica bem feliz pela tua audiência, compartilha com o maior número de pessoas e que Deus possa conceder uma noite abençoada na tua vida, em nome de Jesus Cristo. É isso aí, glória a Deus. Então a gente vai orar, né? E para encerrar, o pastor também, né? Minha esposa também está lá ligadinha com as minhas duas filhas. Hoje uma está completando um ano, né? Completando um ano de vida, Carolina e é bênção. Família é projeto de Deus, meu irmão. Amém? Glória a Deus. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai, obrigado no nome de Jesus por essa rica oportunidade, Pai, que tivemos de podermos, Pai, ser ministrados pelo Teu Espírito Santo. Oh, Espírito da verdade, abre os olhos do nosso entendimento para que nós possamos entender, Pai, esse princípio que o Senhor, Pai, deixou estabelecido na Sua palavra, Pai, de perdão. Para que possamos, Pai, viver bem, Pai, aqui nessa terra, Pai. Entendendo, Pai, que primeiro o Senhor nos perdoou em Cristo. Obrigado, Senhor, por essa noite de sono que o Senhor vai nos proporcionar, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo repousem sobre cada um de vós. Sejam abençoados com a prática da palavra.